Alon e Quilom, Eufrates, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Presta bem atenção, ele sai da casa do pão e vai peregrinar numa terra aonde esse povo era amaldiçoado. Ele sai da terra onde Deus separou para eles por uma necessidade, por falta de pão, e vai procurar comida em outro lugar, aonde é o que? Amaldiçoado. Muitas decisões que eu e você toma sem consultar a Deus traz grandes consequências para a nossa vida. Presta bem atenção. Quem aqui não já tomou decisão até mesmo de igreja, algo que acontece na igreja, que você não concorda, ou que te desagradou, ou não é da sua forma, ou você toma uma decisão de sair da casa do pai, e vai peregrinar no mundo que não condiz com os propósitos e a vontade de Deus para a sua vida. Quantos que começam uma caminhada e quando vem algum desafio, algum obstáculo, muda de rota, quer recalcular o GPS, não na vontade de Deus, mas na sua vontade, achando que está fazendo o correto. E eu quero te dizer uma coisa: fugir de onde Deus te colocou nunca é fazer o correto. Deixa eu te falar, fugir dos propósitos de Deus, das vontades de Deus, vai te trazer uma consequência terrível. A Bíblia vai dizer assim, em Provérbios: há caminhos que para o homem lhe parece o quê? Perfeito. Mas qual que é o seu fim? Morte. Sabe qual que é o problema? Que nós titulamos, muitas das vezes, igual o Espírito Santo, ou então o quarto pessoa da Trindade. Nós achamos que por causa de alguns conhecimentos que Deus nos permite ter, nós começamos achando que somos mais do que Deus. Determinamos alguns direcionamentos, alguns caminhos que não tem nada a ver com Deus, e simplesmente falamos, é ali que nós vamos. E esse homem ficou ali. Muda para mim. O que aconteceu com o homem? Morreu, se lascou. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois. O homem achou que estava fazendo o que? Correto. O problema, agora pega a visão, homens. Muitas atitudes do sacerdote podem comprometer toda a sua família. Deixa eu falar uma estatística para os homens dessa igreja. Quando um filho converte, 15% da casa converte. Quando a mãe converte, 30% da casa converte. Mas quando um pai converte, 75% da casa converte. Então agora eu vou colocar uma responsabilidade sobre você, homem. Cuidado do caminho que você está andando, que você pode levar a sua família toda à ruína. Cuidado aonde você tem pisado. Cuidado do direcionamento que você tem dado para a tua esposa, para os teus filhos. Porque ali não foi a mulher que levou, foi o marido que levou. E ali não é qualquer um. Era um homem que conhecia a Deus. Eu não estou falando de quem não conhecia a Deus, nem quem conhecia a vontade de Deus. Eu estou falando de alguém que conhecia Deus. Mas a necessidade fez ele para outro lado. Ei, cuidado. Porque o Jesus que eu conheço nunca prometeu para mim uma vida fácil. Ao contrário, ele diz assim, ó, no mundo tereis o quê? Aflição. Imagina só hoje, na época de hoje, nós fosse Paulo. Vai lá e avisa para Paulo, que eu vou mostrar para ele que ele vai padecer pelo meu nome. Eu queria ver quantos que estaria aqui, servindo Jesus. O problema é que nós fomos iludidos com o evangelho de falsidade. Qual é o evangelho de falsidade? Vem para Jesus, você vai ter casa. Você que não trabalha não. Vem para Jesus, você vai ter casa. Você que não trabalha não. Você vai ter prosperidade. Não seja fiel para você ver não. Mais do que ser fiel, vou te dar um segredo aqui, abrindo parênteses da pregação. Gasta mais do que você ganha, você vai ver a miséria que você vai viver. Tem gente que ganha 500 e gasta 1.000. E quer... Daqui a pouco eu vou te falar o que faz ainda. Aí vamos lá. O cara tinha um conhecimento. E na dificuldade, o que ele fez? Eu vou conduzir meu filho. Talvez, presta atenção. A intenção até era boa. Não vou dizer que ele não tinha uma má intenção. Talvez o desespero levou ele a cometer essa loucura de sair da casa do pão, da casa de Deus,
para viver numa terra amaldiçoada. Por quê? Porque aquele tinha uma notícia de escassez, mas ele tinha notícia que Moabe tinha fartura. Mas cuidado, que as aparências se enganam. E ele vai para uma terra que não lhe agradava a Deus. E o que aconteceu com ele? Morreu. Aí ficou a mulher com quem? Mulheres. No que Deus fala comigo, o que ela tinha que ter feito ali? Ela tinha que ter buscado um direcionamento de Deus. Senhor, o meu esposo, vamos tratar dessa forma para a gente não estar sendo, pegar pesado demais. Senhor, o meu marido, com a boa intenção de nós ir para uma terra que estava tendo uma fartura, e ele morreu, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mas muitas das vezes, no nosso orgulho, na nossa arrogância, na nossa soberba, mesmo sabendo que nós estamos no caminho errado, nós não queremos se reconhecer e falar com Deus. Essa noite é noite de Santa Ceia. Deus não quer te punir de não te deixar tomar ceia, mas Ele quer que você reconheça que o caminho que você está não é o correto, mas que você vem e volta para o caminho. O segredo da Santa Ceia não é te desviar do caminho, é te trazer de volta para o caminho. A intenção de Deus não é te afastar dele, é trazer você próximo dele. A correção de Deus não é para te afastar, é para te aproximar. Por isso que Deus nos corrige. Eu tenho aqui, membro policial, uma advertência ou uma abordação da polícia, não é para você temer, é para te dizer que você tem segurança. Pode ficar tranquilo que nós estamos aqui. Então vamos lá, ela não fez isso. Ela continua no lugar onde Deus não estava, onde havia um povo amaldiçoado, onde havia inimigos. Continua. E o pior não é isso não. O que eles fazem? Uma aliança. Os dois filhos, às vezes voltar, não. Eles fazem uma aliança. Ele casa com mulheres que cultuava e era pagã a outros deuses. E os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e a da outra Ruth. E ficaram ali quase o quê? 10 anos. Então peraí, o pai comete um erro. Sai da casa do pão para ir buscar alimento aonde não deveria. E o pai morre. Às vezes eles recalcular a rota e voltar para o propósito, o que eles fazem? Comete outro erro. De fazer aliança com um povo que não era teu povo. Aqui eu abro uma brecha, meu irmão. Cuidado com quem você faz aliança. O que eu disse aqui, ó? Cuidado com as decisões que você toma. Eu tive as duas maiores decisões da minha vida. E eu digo para você qual que são as maiores decisões da nossa vida. A primeira, e a mais importante de todas, foi eu aceitar Jesus Cristo como Salvador. E a segunda decisão que eu tomei na minha vida, quando eu conheci Jesus, porque antes de eu conhecer Jesus, foi uma tristeza, com quem eu me casei, cara, que eu tenho 12 anos de casado, eu nunca fiquei amigado, que eu não era casado, 1 ano com a mulher, mas hoje eu tenho 12 anos de casado, e para você ter uma ideia, quando eu casei, nem minha família quis ir, porque não acreditava, falou, é mais uma que vai pegar. Só que aí não, eu já tinha recalculado a minha vida. Eu sabia quem eu estava servindo. E a outra decisão que nós tomamos, homens, é quando nós casamos. Mulheres, sabe por que muitas das vezes seu casamento está uma merda? Porque a decisão não era para você ter tomado, você tomou por sua vontade. E agora você paga o preço. Não é largar também não, é orar para que o homem se posicione e converta. Você não tomou a decisão? Então, pastor, eu tenho que voltar a rota e largar ele. Não, agora você vai ter que voltar a rota e pedir o pai para transformar ele. Você não quis? Agora você segura o toco aí, que não é fácil não. Aí o que eles me fazem? Às vezes eles voltarem, o que eles tomam? Eles tomam a outra decisão errada, de fazer uma aliança com o povo, com os moabitas. Ele casa com 2 mulheres que cultuavam a outros deuses. Continua para mim. E o que aconteceu com eles? A consequência de uma decisão errada, ela te mata. E a maior tristeza minha não é a morte física.
é a morte espiritual. Eu quero tratar aqui esses dois assuntos. Tem a morte física, ele foi, e a espiritual. Tem decisões que nós tomamos na nossa vida que nos matamos espiritualmente. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Talvez você está fedendo já. Já tem muitos anos que você tomou uma decisão errada. Eu tenho uma notícia para você. Aquele que ressuscitou o Lázaro, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Talvez a decisão que você tomou, você está morto nos seus delitos, nas suas decisões erradas, mas aquele que opera e governa essa igreja, ele se faz presente para te ressuscitar e te trazer de volta para o caminho, para o propósito, no nome de Jesus. O que seria de mim? Uou. Deus me amou tanto, É pelo amor. e entregou seu filho para morrer em meu lugar. E morreram também ambos, Malom e Quilom, e ficaram assim a mulher desesperada dos seus 2 filhos e de seu marido. Muda. Então se levantou ela com suas noras e voltou aos campos de Moabe. Portanto, na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo e tinha dado o quê? Espera aí. Então quer dizer que a terra onde ela habitava voltou à casa do pão, voltou a ter o quê? Pão. E agora ela se encontra em um desespero. Olha o desespero dela. Ela se encontra numa terra que não era dela, sozinha, porque o marido e os 2 filhos morreram. Agora eu te falo uma coisa. Noemi, uma mulher agradável, uma mulher que sai da terra dela, com um posicionamento, com uma identidade, e servindo um Deus vivo. Pastor, por que você fala que ela servia um Deus vivo? Eu creio que essas 2 noras, pode tirar o texto que agora eu vou no que eu li. Aí, se caso vocês quiserem, vocês estudam o livro de Ruth, que é alguns capítulos, é pouquinho. Então, vamos lá, esquece agora. Vamos entender isso aqui. Vou descer. Não precisa descer o público, não. Eu fico imaginando. Você já viu aquele hino que fala assim, que aquele que pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver? Você viu quando Pedro vai, antes de negar Jesus, aonde ele sentava, o que o povo falava com ele? Você fala igual a ele, você é igual a ele. Então eu quero te dizer uma coisa. Aquele que conheceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele pode habitar em qualquer lugar. Ele sempre vai transmitir algo que fala de Deus. Porque isso há nele. Porque aquele que pisou no santo do santo em outro lugar não consegue viver. Eu fico imaginando quando Emimeleque morre e fica ela com seus 2 filhos, Malom e Quilom. E quando eles casam, eu fico imaginando, gente, isso aqui foi Deus que ministrou para mim e eu quero ministrar para vocês. Eu fico imaginando. Acabei de falar com o Maurício ali agora, ontem eu passei um desespero, mano. Aí o cara falou comigo um negócio, eu olhei falei, Caliano, tira esse todo de mim que eu vou embora, mano. Vou ficar aqui não. Eu vou ficar aqui de jeito nenhum. E eu tive um problema uns 2, 3 anos atrás, que eu surtei por causa do negócio. Eu falei, agora que eu não fico aqui mesmo. E eu arrumei uma suadeira, ansiedade. Falei, eu vou embora. Mas rapidinho chegou o exame, constatou dengue e tal. Fiquei mais tranquilo. Mas quando o cara falou que eu podia estar com Covid, eu falei, eu vou ficar aqui é de jeito nenhum. Arranque esse trem de mim que eu vou embora, Liliane, que eu não vou ficar aqui. E eu queria ir embora. Aí, beleza. Aí o Maurício chegou, eu fui conversar com ele. Então eu fico imaginando à noite as conversas que eles tinham. Aí eu fico imaginando assim, Noemi falando assim, você lembra, Marlon? Quando nós estávamos na nossa terra, os cultos que nós fazíamos, ou até mesmo, eu creio que eles não pararam de ler a Torá. Eu creio que eles não pararam de estudar a palavra. Eu creio que eles não pararam de orar.
Eu creio que eles não pararam de falar para Orfa e Ruth do tamanho e da grandeza do Deus que eles serviam. Só que, num determinado momento, o que acontece? Eles morrem. E ela fica só. Aí ela fala assim: eu vou voltar para a terra que eu tinha que voltar. Só que quando ela volta, que ela entra na cidade, que ela põe o pé na cidade, eles falam assim: mas peraí, não é Noemi? Aí as mulheres reconhecem ela, é Noemi. Só que ela vem trazendo uma palavra que assustou as mulheres daquele lugar. Não me chamo mais Noemi, eu me chamo Mara. Por quê? Porque o Senhor me tirou meus filhos. Não, porque o Senhor fez isso comigo. Porque o Senhor desgraçou a minha vida. Porque o Senhor fez, o Senhor fez, o Senhor fez. Pastor, o que você pode dizer disso, cara? A única coisa que aquela mulher tinha na vida era reclamar. A única coisa que aquela mulher tinha era a dor da perca. E se tirasse aquela dor dela, ela não tinha razão para viver. A única coisa que impulsionava aquela mulher era a dor. Tem gente, cara, que chora e reclama e expõe a dor. Não é porque ele é ruim, não, cara. É porque é a única coisa que ele tem para fazer. E se ele não tem isso para expressar, ele não tem razão para viver. Só que o problema é o seguinte: todas as decisões erradas que nós tomamos, nós dependemos de alguém para culpar. Você sai da igreja, vive uma miséria de vida, é o irmão que falou mal de você na igreja. Você sai da igreja, dizia, você sempre vai culpar alguém, foi porque alguém fez isso. E quando você não tem argumento para culpar alguém, você tem que culpar Deus. Um dia eu brinquei aqui na igreja, é sério. Não dá vontade, vamos supor, se um de vocês for primeiro que Jesus, você pergunta, fala assim, você conta uma notícia para Jesus, cara. Fala assim: Jesus, você está com uma dívida grande lá embaixo, viu? Porque todo mundo fala assim: Deus paga. Vocês estão com uma dívida lá embaixo e é grande, viu? Então, cara, nós temos que ser alguém para culpar. Por quê? Nós nunca aceitamos as decisões que nós temos que tomar. Você quer ver uma coisa complicada para pastor? É aconselhamento. Porque ninguém quer conselho, quer resposta. Por que a pessoa quer a resposta do pastor? Se der ruim, ele sabe que ele vai culpar. Ele não quer um conselho, porque eu posso dizer que eu sou pastor. De 100% dos conselhos que eu dei, 90% não fizeram o que eu falei. Porque eles não vêm para querer um aconselhamento, eles vêm para querer ter uma resposta. E pior, eles já têm a resposta que eles querem. Se a resposta que eu vou dar é contrária ao que eles pensam, eles não fazem. Então eu não quero, quer uma resposta, porque eu dando uma resposta, exemplo, uma coisa que eu não faço. Pastor, você acha que eu devo separar? Eu falei: eu não sei de nada, não, a decisão é sua. Se eu falo para separar, separa, deu ruim, é culpa do pastor. Aí eu falo para ficar, a mulher morre, aí o filho fala: ela voltou porque o pastor falou para ela voltar. Então eu falo: filha, ora a Deus, que a melhor resposta não é minha, ela é de Deus. Se você quer uma resposta, é no Senhor que você vai achar. Porque o único que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se a resposta é nele. Agora, se é um aconselhamento, eu posso te dar pelo pouco de experiência que eu tenho de vida, eu te dou um aconselhamento. Mas voltando ao assunto aqui de Noemi, ela fala assim: não, meu nome não é Noemi, meu nome é Mara. Porque o Senhor me causou um grande desespero. Mas ela não quis dizer para ninguém, eu e meu marido, ou o meu marido tomou uma decisão equivocada. Nós saímos da casa onde era a casa do pão e fomos para uma terra amaldiçoada. E a consequência disso, que o meu marido morreu. Mas eu, por orgulho, ou por soberba, eu não quis voltar. Deixa eu te dizer uma coisa. Melhor coisa é eu voltar humilhado e o Senhor me exaltar, do que eu continuar soberbo e morrendo a cada dia. Presta bem atenção. Aquele que se humilha e volta, ele é exaltado. Pastor, me dá um parâmetro disso. Te dou: o filho pródigo. O pai não foi atrás, ele se humilhou
e voltou. E quando ele estava se humilhando perante quem primeiro? O soberano. Ele fala, eu vou ter com meu pai e vou falar para ele que eu quero ser como quê? Como seus servos. Que eu não sou nem digno mais de ser chamado de filho dele. E ele volta. Se humilhando. E quando ele acha que ele ia ser humilhado, o que acontece? O pai vai ao encontro dele. O abraça. Celebra. Troca roupa. Dá anel. Dá sandália nova. E manda matar um bezerro cevado e faz uma grande festa. Porque aquele que estava perdido se achou. Então melhor eu voltar humilhando e ser exaltado do que eu morrer na soberba e no orgulho. Ela toma uma decisão errada. Só que tem um detalhe. Muitas das vezes nós não entendemos o propósito nem a vontade de Deus. Raquel, agora olha outra decisão fantástica. Estou falando de uma decisão que o tempo já está voado. Uma decisão fantástica. Coloca para mim aí. Ruth capítulo 1, versículo 16. Cara, eu já decorei esse capítulo desse livro. O capítulo não, o livro todo. Diz, porém, Ruth, não me instes. O que significa aquilo ali, irmão? Instes, ou insiste, né? Para que te abandone e deixe-te seguir-te. Porque onde quer que tu foste, eu irei. Onde quer que tu pousares, ali pousarei. Eu. O teu povo é o quê? Aí arrebentou tudo. O teu Deus. Olha a decisão que ela toma. Entendeu porque o que Deus falou no meu coração, que quando elas se casam com Marlon e Quilom, que ela vai viver uma vida na casa de Noemi, ela aprende do Deus dela. Quando uma estava dizendo, o seu Deus, quer dizer, o meu Deus me puniu, o meu Deus me tirou, o meu Deus fez eu se tornar uma mulher amarga, ela estava dizendo assim, você vê a situação desse jeito, volta aqui comigo, uau, desceu do trono agora, quentinho, irmão, quentinho. Noemi era o quê? Viúva. Ela perdeu o quê? Top. E Ruth era o quê? Ela perdeu o quê? Só que eu tenho um detalhe para você, Noemi pelo menos teve filho, essa que nem ia poder ter. A situação era a mesma ou não? Mas dependendo da atitude que você toma em cima da situação que vai mover sua vida. Já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabes viver. Pastor, eu não sei como que esse cara está na igreja. Se eu fosse ele, já tinha abandonado. Você vê com os seus olhos, mas ele vê com os olhos da fé. Porque a fé é fundamento do quê? Que não se vê, mas que se... A situação das duas era a mesma ou não? Mas uma via como tristeza, uma via como punição, uma via como desgraça, e a outra via como esperança. Espera aí, o seu Deus é meu Deus. E eu quero servir o seu Deus. Que loucura. Cara, se é eu falava assim, esse Deus aí se fez isso com você, eu vou voltar a adorar os meus. Ruim por ruim, deixa eu ficar com os meus. Você sabe por que muita gente ainda não está aqui? Por cada forma que você fala do Deus que você serve. Ela estava em luta ou não? Ela estava em desespero também ou não? Mas ela falou, não, eu quero o seu Deus. Eu vou reconhecer o seu Deus como o Deus da minha. E ela vai com quem? Só que um detalhe. Quando ela chega em Belém, que ela se estabelece numa casa, talvez na casa que era de Noemi, Noemi prefere ficar chorando e desesperada, sim ou não? Mas Ruth não. Ruth determinou ter uma atitude. E só que no detalhe, a atitude de Ruth
Não foi para ser beneficiado. Deixa eu dizer uma coisa, a sua atitude não pode para você ser beneficiado. A sua atitude tem que ser para agradar a Deus. Agora, os benefícios, pode ficar tranquilo que vem de carroça. A Bíblia diz, não é eu, que as bênçãos correrão atrás de você. Isso é bíblico. Não é eu, o pastor Ed acabou de falar hoje, não é eu que corro atrás das bênçãos, as bênçãos que vêm atrás de mim. Então vamos lá. O que Ruth faz? Ruth sai a trabalhar. Ela vai colher o quê? Espigas, resto de espiga, para sustentar a sogra. E num certo dia, o que acontece? Ela vai passar numa plantação de um cara chamado Boaz. Irmão, a sua hora vai chegar, pode ficar tranquilo. Quando você menos espera, o cara fala assim, quem é aquele ali? Uma coisa fantástica que eu estava vendo. Estava vendo, não, minto. Sai daqui do culto domingo de manhã com a Marisa. Marisa entra dentro do carro no manto. Se vocês acham que o culto aqui foi bom, no carro foi melhor. Ela entra no manto no carro e fala comigo assim, pastor, posso falar uma coisa? Meu pastor, eu falei, pode. Aqui. Quando Davi chega para entregar comida para os seus irmãos, ele pergunta para os seus irmãos, o que está acontecendo aí? O que os seus irmãos falam com ele? O que você está fazendo aqui? Que você não está cuidando da pequena ovelha? Ele fala assim, pode deixar, não vou conversar com vocês não, vou conversar com o rei. E o rei dá um direcionamento. O que acontece? Davi é promovido, casa com a filha do rei. Então o que eu entendo isso? Eu não tenho que ficar ouvindo o que o povo diz, eu tenho que conversar com quem é de direito, que é o rei. Então o que acontece? Quando eu entendo quem é o rei e sirvo verdadeiramente quem é de ser servido, uma hora, a minha hora vai chegar. Isso é fato. Aí vamos embora, volta aqui. Aí ela está lá no campo. Chega aí. Quem é aquela ali? Aquela ali é uma moabita. Sério, todo mundo que você vai perguntar a alguém, primeiro tem que falar o lado ruim seu. Pode ficar tranquilo. Sempre tem. Aquela ali é a moabita. Que moabita? Aqui vem com Noemi. Peraí, o que ela está fazendo ali? Ela está colhendo o resto de espiga aí, para sustentar a sogra. Me agradou. Essa mulher é leal. Deixa eu dar uma notícia para vocês aqui. A máfia italiana, estuda lá sobre a máfia italiana. A máfia italiana, se o cara da máfia trair a mulher dele, ele morre. Sabia disso? Por quê? Se o cara trai, aquele fecha o olho do lado dela, o que vai fazer com a máfia? Se ele tem coragem de trair a mulher e eu. Então, se o cara mafioso trai a mulher, é pau, morre. Porque há uma lealdade. E quando Boaz olha para aquela mulher, ele não vê uma mulher simplesmente trabalhando, ele vê uma mulher leal. Uma mulher que veio, não foi para poder se beneficiar do Deus, não, ela veio pela lealdade que ela tinha com a sogra. E aqui, volta para mim lá no 16. Aonde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu passares, eu passarei. Põe no 17, deixa eu ver. Onde quer que morresse, morrerei. E ali serei sepultada. Olha, você vê. Olha a decisão dela. Faz-me assim o Senhor, ou outro tanto, se outra coisa que não seja morrer, me separei de ti. Ela não estava catando nada para ser vista por homem. Ela não estava procurando nada. Ela estava procurando em cumprir a decisão que ela tomou. Qual a decisão? De ser fiel com a sogra. De ser fiel com o propósito. De ser comprometedora com a decisão que ela tomou. E aí o que ela faz? Ela está lá e o cara fala assim, me interessei. Aí o que ela faz? Ela volta para casa. E vai conversar com quem? Com a sogra. Quando ela delata para a sogra o acontecimento, a sogra fala, senta aqui, escuta eu. Aí aquela que não tinha esperança começou a ter. Espera aí, tem algo novo acontecendo. Espera aí, é desse jeito aí, então você vai fazer desse.
Presta atenção aí, mulheres e homens. Você vai se arrumar. Você que está pretendendo arrumar um namorado, uma esposa, né? Você vai se arrumar, vai ficar bonitinha. Passa um óleo ungido, se unge, quer dizer, passa um perfume. E não se deita com ele não, mas na hora que ele repousar, você deita no pé dele. E ele vai ser o seu, que vai te, tem uma palavra que vai te resgatar. Aí ela vai celebrar. Na hora que o homem vai dormir, ela espera. E faz de um jeitinho. Outra coisa, não é só tomar decisão não, é obedecer o caminho que Deus está te dando, tá? Não adianta você tomar decisão se você não é obediente. Ela tomou uma decisão e foi obediente aos conselhos. O que ela faz? Ela corre, vai devagarzinho, deita no pé daquele homem, e quando ele acorda, eles dois têm uma conversa e ele sai para a cidade. Porque tinha um parente mais próximo que tinha o direito de resgatar ela. Só que quando ele toca no assunto que o parente mais próximo tinha que dar bens, o cara falou, estou fora, irmão. Mulher já era de outro. E eu ainda para resgatar vou ter que dar. Eu não quero não, pode ficar para você, irmão. Isso aí eu não quero não. Só que ele não sabia o que ele estava perdendo. O mais interessante, para adiantar um pouquinho, porque a hora está corrida. Essa mulher obedece e se torna esposa de Boaz. E ela não traz alegria, não foi só para a vida dela. Ela traz alegria para a sogra dela. Por quê? Porque a sogra dela viu a realização dela na nora. Ela casa, tem filhos. E o mais interessante, ela se torna da descendência, da genealogia de Jesus. Presta atenção. O mais gostoso está aqui. Ela era o quê? Moabita. Ela era uma mulher amaldiçoada. Então pega Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que acham que sabem alguma coisa. A descendência de Jesus veio de uma mulher improvável. Veio de uma mulher que adorava outros deuses. Mas nela, o Senhor achou graça. Por uma palavra que ela disse. Volta para mim. Que essa palavra tem que estar guardada na tábua do meu e do seu coração todos os dias. Aqui, no 16. Olha que palavra linda. O teu Deus é o meu Deus. Uma mulher que foi ensinada a cultuar outro Deus, mas ouviu falar do Todo-Poderoso. E entendeu e compreendeu que não havia Deus maior do que Ele. E olha que ela tinha todos os requisitos para não servir esse Deus. Porque uma mulher que conviveu e presenciou os milagres desse Deus Todo-Poderoso, já estava julgando ele como culpado da sua desgraça. Mas ela, no tempo que ainda não tinha sido levado todo mundo na vida de Noemi, ela ouviu falar até do esposo, através da sogra, desse Deus grandão, desse Deus todo-poderoso, e ela decidiu servir a Deus. Ela decidiu ser leal, não só a Deus, mas a sua sogra. E nisso, ela fez parte da genealogia de Jesus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que as decisões da vida nossa definem aonde nós vamos chegar. E não só a decisão. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem vontade de um dia estar com Jesus na glória. Mas o segredo não é só ter vontade, é ter determinação e obedecer. Porque para morar com Jesus eu tenho que renunciar às minhas vontades. O que Ruth fez? Ela renunciou às suas vontades. Ela não viveu mais o que ela queria, ela viveu em pró de cumprir o que ela falou, que era cuidar da sua sogra. Mas pela sua fidelidade, pela sua honestidade, pelo seu caráter, Deus achou graça e o resgatou.
trazendo para hoje à noite, é uma noite de Santa Ceia. Você precisa tomar uma decisão de verdade na sua vida. Tem dia que você está em comunhão, tem dia que você não está em comunhão. Tem dia que você se acha apto, tem dia que você não se acha apto. Essa inconstância de decisões sobre quem você realmente está servindo pode te causar um transtorno muito grande o dia que Jesus voltar, você ficar aqui. O pior é vir em culto direto, participar de célula, carregar uma Bíblia, conhecer Jesus e ainda não ir morar com Ele. Então hoje nós precisamos, como igreja, definirmos quem nós somos realmente. Se nós queremos verdadeiramente se tornar filhos de Deus, ou mais um simpatizante de uma igreja evangélica. Mais que ser simpatizante de uma igreja, nós temos que ser filho. E entender a paternidade de Deus sobre a nossa vida. E entender a importância que você tem. Talvez suas decisões hoje, você queria tomar várias decisões, alguns aqui até desistir de viver. Mas eu tenho algo positivo para te dizer. A melhor decisão hoje que você poderia tomar na sua vida é estar mais próximo e relacionando com Jesus. Não tem outra decisão mais importante na sua vida. Qual que é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida? Reconhecendo que não tem outro Deus senão Jesus. Que Jesus é mais importante do que qualquer coisa na tua vida. Meu irmão, na minha vida o mais importante é Jesus, depois vem minha família, depois vem a igreja. Mas que Jesus é o primeiro lugar na minha vida, porque sem Ele eu não vou conseguir continuar com a minha família. Sem Ele eu não vou ter como pastorear uma igreja. Então é entender que sobre Ele e para Ele são todas as coisas. O resto, Ele diz assim, ó, buscai primeiro o quê? O meu reino e a minha justiça. O resto, as outras coisas eu lhe acrescento. Amém? Vamos ficar de pé? Escravo do medo, eu sou filho. Essa mulher era escrava. Ruth era uma escrava. Eu não sou Uma escrava de deuses. escravo. Mas em Deus, ela encontrou uma liberdade. Em Deus, ela foi liberta. Em Deus, ela foi achada e resgatada. Talvez hoje você se sente sim. Talvez hoje, a decisão mais próxima que você queria tomar era de desistir de viver. Talvez você está com tanta vontade hoje de se tirar a sua própria vida, cara. Ou talvez você hoje está a ponto de desistir do seu casamento. Talvez a decisão que você tem hoje é assim, quando eu chegar em casa, eu vou largar meu esposo, eu vou largar minha esposa. Ou talvez hoje a sua decisão é essa, eu estou cansado de viver. Se for para mim viver assim, eu prefiro morrer. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que alcançou Ruth, Ele se faz presente aqui neste lugar. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. E o Pedro vai louvar aqui. Eu te faço um convite, eu não vou ser extenso nesse convite. Mas eu te pergunto, qual a decisão que você quer tomar? Se a sua decisão hoje é se tornar um filho de Deus, eu te convido a vir aqui na frente e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ou talvez você está achando que não tem solução. Eu quero dizer, Cristo é a solução. Cristo é a melhor solução que você pode, a melhor decisão que você pode ter da sua vida. Se tem alguém aqui no nosso meio que precisa tomar uma decisão, é agora. Não deixa para amanhã, que amanhã pode ser tarde demais. Eu pergunto para você mais uma vez. Tem alguém no nosso meio que hoje quer tomar uma decisão de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida?
mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou, Deus me ama. O único que pode enxugar suas lágrimas é Ele, tá? O único que pode enxugar, o único que pode passar o bálsamo é Ele. E eu vou mais profundo, não importa a situação que você viva, não importa a situação que você está vivendo, não importa o tamanho do estrago, não importa o tamanho da perca, Ele é o único que pode preencher. Ele é o único que pode preencher. Não tem outro que pode preencher a não ser Ele. Amou tanto que entregou o seu filho para me amar. E o seu amor E o mais gostoso, ninguém pode tomar essa decisão por você, só você mesmo. Ele está sempre de braços. Meu Deus, meus queridos, olha para cá. Olha para cá os dois, por favor. Repete comigo assim, ó. Eu vou falar eu e vocês falam o seu nome. Amém? Eu. Aí você fala o nome de vocês. Reconheço que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou para que eu possa ter a vida eterna. Senhor Jesus, me aceita como filho no nome de Jesus. E eu quero dizer algo para vocês. Nessa noite, o nome de vocês está sendo escrito no livro da vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu digo para vocês, é a melhor decisão que vocês tomam na vida. E eu quero dizer mais para vocês, vocês não estão sozinhos. Em primeiro lugar, agora vocês têm um Deus todo-poderoso para estar com vocês. Mas também vocês têm. Seja bem-vindo à família Redenção. Olha para lá, por favor. Vocês sejam bem-vindos no nome de Jesus. Aleluia, aplaude o Senhor pela vida deles. Aleluia. Amém, queridos. Que bênção, não é mesmo? O Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Chegou a hora da gente cear na casa do Senhor. Chegou na hora da gente sentar na mesa com o Pai. E aí, da sua forma, se você quiser ficar sentado mesmo, de princípio, pode ficar, não tem problema. Contando que eu vou dizer o que a Bíblia diz para você. Antes de eu entrar na Santa Ceia, deixa eu só dizer uma coisa para você, querido. Deus não machuca ninguém, Deus não fere ninguém. Sabe, talvez você está ferido, a igreja te feriu, o homem te feriu, né? O homem te prometeu alguma coisa, talvez dentro da igreja mesmo, e não cumpriu, né? A liderança te machucou, um pastor te machucou, alguém da casa do Senhor te machucou e feriu seu coração. E hoje você não quer mais fazer parte de uma igreja, não quer fazer parte mais da mesa do Senhor. Deixa eu dizer para você, tudo bem, talvez o homem fez isso com você,
mas aquele que te garante a vida e te garante uma vida eterna. Ele não machuca, ele não fere ninguém. Não foi Deus que te feriu, foi o homem. Então Deus é capaz de sarar e de curar a sua ferida, amém? Você pode novamente se comprometer com o Senhor, porque Deus passa o bálsamo onde o homem machucou, amém? Eu precisava de dizer isso na sua vida. Feche seus olhos aí. A Bíblia vai dizer, no livro de 1 Coríntios, lá no capítulo 11, vai citar a respeito da Santa Ceia. E o texto vai dizer algo lindo, que me traz uma paz tão linda de ministrar a ceia. Vai dizer: examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim ele come do pão e beba do cálice, porque todo aquele que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, ele come e bebe para a sua própria condenação. Então aqui não é o pastor Éder que seleciona quem vai cear hoje, não é o apóstolo antes que vai selecionar, não é pastor Liliane, aqui não é escolhido pelo homem, é o Senhor, é a sua intimidade com Deus, é aquilo que você fez na segunda, é aquilo que você fez na terça, na quarta, não aquilo que você fez só agora, mas aquilo que você tem um relacionamento com o seu Pai. Santa Ceia é um relacionamento que a gente tem todos os dias. E a Bíblia vai dizer o que é a Santa Ceia. É eu trazer à memória o sacrifício de Jesus por mim e por você. Todos nós podemos colocar tudo no mesmo saco. Nenhum é merecedor de receber o perdão de Deus. Nenhum era merecedor de Jesus ser entregue numa cruz e ser crucificado por mim e por você. Eu e você temos uma dívida impagável com Jesus, querido. Só existe uma forma da gente tentar retribuir isso. É fazendo uma aliança com Ele, sendo fiel a Ele. Amém? Feche os seus olhos, ora ao seu Pai aí, querido. Eu não vou orar por você, né? Examine, pois, o homem a si mesmo, para você não cear indignamente. Eu não vou citar aqui quem vai cear e quem não vai. O Espírito Santo se faz presente nessa casa. Há um Deus nessa casa que constrange o nosso coração. Que o Espírito Santo venha me constranger, não como pastor, mas como filho, para cear. Não cear para indignação, não cear somente para me exercer um cargo na igreja. Não venha aqui cear para você não ficar de banco. Venha aqui cear porque você tem uma vida de intimidade com Deus, porque você tem um relacionamento com o seu Pai, porque você não vive somente no culto de domingo, mas você tem uma vida de um culto prestado a Deus. Espírito Santo, o Senhor se faz presente nessa casa, Deus. Nós não estamos aqui para citar palavras que vai emocionar pessoas, mas nós estamos aqui para citar palavras que vai mudar uma geração, que vai mudar vidas. Sonda o meu coração como filho nessa noite, Pai. Que eu possa cear, que eu possa comer nessa mesa, que eu possa tomar esse pão e beber desse cálice segundo a Tua permissão, segundo o meu relacionamento contigo, ó Pai. Não para mim receber um título de pastor, de liderança nessa casa, mas eu quero cear todos os dias até que o Senhor venha, por aliança, por fidelidade, ó Pai. Assim como foi ministrado nessa casa nessa noite, precisamos ser fiel à Tua palavra, precisamos ser fiel àquilo que acreditamos todos os dias. Que a nossa fé não venha oscilar, que a nossa devoção e a nossa obediência não venha oscilar. Nós viemos obedecer ao Senhor todos os dias. Nos ensina a ser melhor, Deus. Nos ensina a trazer memória todos os dias o Seu sacrifício na cruz. Me ensina, Senhor, a trazer a memória todos os dias ali, o Senhor sendo pregado naquela cruz, você recebendo a coroa de espinho. Me ensina a reconhecer que aquela cruz não era sua, mas era minha. Me ensina a reconhecer que eu não sou nada, que eu dependo do Senhor todos os dias. Me ensina a olhar para Jesus como a referência única da minha vida, que as minhas decisões não sejam pautadas pelos meus sentimentos, mas que as minhas decisões sejam pautadas por aquilo que Jesus quer para mim. Espírito Santo, toma liberdade sobre essa casa, sobre cada filho que vai cear nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode sair do seu lugar, pega a sua ceia aí no nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome
Querido, a Bíblia é tão linda, é tão maravilhosa, que ela vai dizer assim: se você tiver com fome, você come na sua casa. Amém? Santa Ceia não é para fartar o seu estômago. Santa Ceia é para fortalecer o seu espírito. Amém? Se você tiver com fome, depois do culto, vai comer uma pizza, chama um pastor Éder, comer um peixe. Que coisa boa, não é mesmo? Mas Santa Ceia não é para emocionado. Santa Ceia não é para menino. Santa Ceia é para filho e para discípulo maduro. Amém? Para de cear como um menino, querido. Guarda essa palavra no seu coração nessa Santa Ceia. Para de cear como menino para fartar, né? Porque é bonitinho, não é bonitinho, é intimidade, é relacionamento, é vida com Deus. Amém? Então, o Senhor vai dizer: porque recebi do Senhor que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por favor de vocês, faça isso em memória de mim. Amém? Você não está com um pão aí em memória de um pastor da casa, você está com um pão que simboliza o corpo de Jesus, um corpo perfeito, que não tinha nenhum pecado, que não tinha nenhuma falha, ele não errou em momento nenhum, mas ele escolheu se fazer maldito por amor a mim, por amor a você. Isso me constrange, eu não sei se constrange você, mas me constrange alguém perfeito se fazer maldito, né? Naquela época que Jesus foi crucificado, era a pior condenação de um homem, era ser crucificado, e Jesus sofreu a maior punição por amor a mim, por amor a você, querido. Eu não sei você, mas isso constrange a minha alma e constrange meu espírito, porque eu entendo todo dia quão imerecedor eu sou dessa graça, e quão todos os dias eu preciso me humilhar diante do Senhor, falar: Senhor, obrigado por isso. Obrigado pelo teu amor, um amor incondicional que foi até o fim, que durou até o fim. Amém? Você pode levantar o seu pão aí? Senhor, nesta noite não é menino que está ceando. Nós não queremos dar Santa Ceia aqui para menino, mas nós queremos dar Santa Ceia para discípulos. Discípulos maduros e que compreendem a tua palavra, que compreendem a tua graça. Que ninguém aqui é bom, todos nós somos ruins. Bom é o Senhor. Nós precisamos ser aperfeiçoados por você todos os dias. Obrigado, Jesus. Assim nós te damos graça por esse pão, te damos graça porque o seu corpo foi entregue por nós. Nós oramos e abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Todos comam no nome de Jesus. Sim, Deus, sim. Sim, Espírito Santo. Oh! Aleluias. Oh! Do mesmo modo, após haver ceado, pegou também um cálice, dizendo: esse cálice é uma nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que comeste e bebeste em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste pão e bebeste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, querido? Essa aliança é uma aliança no Senhor. Talvez durante esse mês você fraquejou, talvez durante esse mês você pecou, talvez durante esse mês você desejou, você falou o que não devia, mas que nessa noite seja uma renovação de aliança, mas no sangue de Jesus. Que hoje pode ser melhor, que o dia de amanhã pode ser melhor. Debaixo de um propósito, debaixo de uma aliança. Não aliança com homens, mas aliança feita no sangue de Jesus. Amém. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus. Porque o Senhor derramou o teu sangue, ali não foi água, ali foi o teu sangue. Que nos purifica de todo pecado, que renova em nós a tua aliança nessa noite. Nos fortalece para o próprio mês que está entrando. Direciona, norteia os nossos caminhos e as nossas decisões. Que as nossas decisões sejam mais assertivas segundo a tua palavra, Deus. Toma posse do nosso coração e da nossa alma. Nós entendemos e compreendemos que o seu sangue foi derramado por mim. Pai, nós te damos graça e o Senhor nos constrange nessa noite. Muito obrigado por esse amor tão grande, por esse amor incondicional. É o que nós te damos graça e vamos cear todos os dias até que o Senhor venha. Pai, abençoa esse cálice em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Todos bebam no nome do Senhor Jesus. Porque Ele vive.
pode levantar a sua mão e dizer isso, querido. Você pode se expressar aí para Deus no seu lugar, querido. Você pode dar um pouquinho da sua adoração nessa noite. Sim, Espírito Santo. Oh. Sim, Deus. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Sim, Deus. Nós acreditamos nisso, Deus. Você pode... Você acredita nisso, querido? Você acredita nisso? Você pode sentir isso aí no seu lugar. Que o nosso Deus vive, que o nosso Jesus que nos amou vive. Tentaram matar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, querido. Nem a morte pode parar o seu Jesus, querido. Sim, Deus. Oh. Estás nas mãos do meu Jesus. Aleluias.